No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Sim, estamos em 2023 e no nosso primeiro podcast do ano temos mais uma edição dos últimos reviews sobre séries, mas dessa vez será uma edição especial. Sim, vamos comentar sobre as melhores séries de 2022. Mas, como tem bastante coisa para falar a respeito, nós selecionamos aqui 5 séries para manter o formato original do podcast. Cada um vai falar sobre a série que talvez não tenha sido a melhor, mas é uma das melhores séries de 2022. Então, deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje. Para começar, ele, Xaropes. A única coisa que eu posso falar é Xaropes. O que ele quiser falar, ele fala, porque ele tem contrato com outro podcast e não pode mais falar olá. Então, fala, sei lá. Não posso. Tem isso. Tem inclusive um cara lá no trabalho que ele tem um desenho no vídeo dele que é uma lhama falando hi. E ele só fala hi. Pronto, agora vai ser assim. Ok, que simpático. Imagine aí Xaropes fazendo cara de lhama falando hi. Então, muito bem, seguindo aqui ele, viciado em séries, que é quase um membro oficial da Pocilga, já até escreveu para o site, só não tá com o nomezinho dele ainda criado, o usuário. Ele, senhor que ganhou série em 2022, ele, Carlos Willow. Por favor, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, mais uma vez, uma satisfação, um prazer, um orgulho participar desse, que já é considerado o terceiro melhor podcast de séries do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, acho que eu nem vou perguntar quais são os outros dois, mas para não perder a piada, vamos seguir. Eu quis ser humilde, eu ia falar primeiro. Ah, muito bem, é isso aí, tem que ser humilde mesmo, é isso mesmo. Quem também está aqui é ela, Elaine, que faltou aí na última edição dos últimos reviews sobre séries. Diga aí seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, né? Parafraseando aí meu podcast favorito. Já fazendo um jabá, não sei nem porquê, porque não é pra mim, mas escutem Medo e Delírio em Brasília. Podcast de notícias aí, que agora... Nova temporada, se Deus quiser, uma temporada menos escrota, né? Pro Brasil, para todo mundo. Agora que implantamos o comunismo do Brasil, né? O nosso podcast comunistinha vai receber aí verbas da Lei Rouanet, né? Já, hoje aqui já tem cara vai mudar o nome, Medo e Delírios Comunistas. Já liberaram até uma grana que estava represada da Lei Rouanet, nossa chance é agora. Olha aí. Vamos captar isso aí, galera. Primeira mão aí do nosso CEO aí, já as ações da Pocilga vão bombar aí. E por último, que nem as criptomoedas. Até descobrirem o nosso rombo de 20 bilhões de reais, que nem americanos, aí fodeu. Aí o jeito vai ser privatizar o site. Esse é o problema de botar gente de humanas, né, como CEO das corporações. Tinha uma coluna oculta no Excel, o cara quando foi abrir todas as colunas descobriu lá os negativos. Exatamente, tipo, oxe, isso aqui tinha que pagar? Como assim? Tá. Mas então, por último e não menos importante, ela, Bia Nascimento. Bem-vinda novamente, que também levou falta aí no último podcast. Tô de volta, tô muito feliz de ter voltado. E bem-vindo 2023, que a gente possa gravar mais e mais podcasts, que eu consiga assistir mais, que 2022 não foi um ano muito bom para mim. Assisti pouca coisa, assisti pouco filme. E aí eu fico olhando lá a lista dos Xaropes, de quantos filmes ele viu, e eu fico, meu Deus do céu, eu vi tão pouco esse ano. Tá me dando uma aflição. Mas aí, espero que em 2023 eu consiga recuperar um pouco do tempo perdido. Muito bem. Então vamos começar aqui nosso podcast, fazendo aqui só um recap que agora em 2022 o nosso podcast, nossa versão aqui dos últimos reviews sobre série do VaraCast, tivemos aí a adição de Bianca no elenco fixo da série. Tivemos aí da parte 5 até a parte 9, onde indicamos 23 séries.
Dentro dessas 23, vamos ter algumas que vão aparecer novamente aqui nessa edição de hoje. Só a título de curiosidades inúteis, acho que, não sei se alguém se deu ao trabalho de fazer isso, mas eu tenho aqui minhas planilhas, aplicativos e coisas do tipo. Em 2022, eu assisti 66 séries. Mas lembrando que dentro dessas 66 séries tem coisas que eu vim assistindo, sei lá, desde o início, desde anos anteriores e finalmente consegui acabar em 2022. Tem coisa que eu comecei a ver e quem sabe termino em 2023. É assim, não quer dizer que eu assisti 66 séries completas, não. É assistir episódios de 66 séries diferentes. E em 2022 tivemos muita coisa boa. E para começar, ele, Xaropes, vai contar pra gente. Diga aí, Xaropes. Não sei se foi a melhor, mas foi uma das melhores. Conte aí qual foi a série que você trouxe aí para falar aqui no nosso programa de melhores de 2022. Ok. Agora já posso falar normal, né? Não pode mais fazer. Sim. Se eu for contar, Ramon, eu acho que eu já assisti bem mais de 66 séries ano passado, porque só por mês eu assisto umas 20. Sem contar reality shows e outras coisas mais, né? Não, reality show é tenso, é. Ele leva a sério a parada de viciados em séries, né? Fora as séries que eu assisto por tabela, né? Que Juliana assiste aqui e eu vou vendo por tabela. Agora mesmo ela tá assistindo Ragnarok, que é horrível, mas eu tô acompanhando. Mas você esqueceu de contar como é que ela assiste. Ela assiste dublado e com legenda, e as legendas e as dublagens são diferentes, e olhando o celular. Sim, tem que ter o celular, que é a segunda tela, senão você não entende a série. Só eu que tenho que prestar atenção, que eu não consigo focar em nada, né? Aí depois ela pergunta pra você, né? O que foi que aconteceu aí? Pois é, em 2022 tiveram muitas séries que eu poderia indicar aqui. Há uma que eu ia indicar, não saiu justamente porque eu descobri que ela era mais de 2021 do que 2022, que é How to with John Wilson. Já tem a terceira temporada para esse ano, então assim, teve muita série boa mesmo, teve algumas séries desconhecidas, mas eu resolvi indicar a série que para mim tem até a frase que já virou meme só para quem assistiu, que é de Jennifer Coolidge, que é muito excelente atriz, né? Please, these gays, they are trying to murder me. E ela fala isso para um cara lá e ainda fica assim, capiche? Porque essa série agora, The White Lotus, a segunda temporada, né? Ela foi uma das personagens que voltaram para a nova temporada, num novo resort, agora na Itália. Tem uma participação de um cara que eu acho fantástico, que ele já fez o Grande Hotel Budapeste, e também aquele cara, para quem assiste Mythic Quest, é o que era o roteirista, né? Lá do Longbottom, né? Que até saiu na última temporada aí. O F. Abraham, Isso, F. Abraham, blá blá blá. Rapaz, ele é um vovô, né? Vai um pai, o filho e o avô, né? Vão passar férias, né? E ele é um avô daquele sem noção, machista. Só que assim, é engraçadíssimo. O coroa é totalmente fora de tom, assim, nas piadas. Mas quem rouba a cena nessa segunda temporada de White Lotus é Jennifer Coolidge, que faz Tânia, sensacional. O personagem dela na primeira temporada, pra mim, já foi o melhor personagem que tinha na série. Nessa segunda temporada tá espetacular, tá imperdível. E é uma série que nem todo mundo gosta, né? A primeira temporada mesmo teve muita gente que não curtiu. A segunda temporada é melhor que a primeira temporada, mas se você já não gostou da primeira, já fica um pouco complicado, porque ela tem aquele ritmo aquele estilo slow burn, né? Vai queimando em fogo. Tem livros que são assim, vão marinando, né? A história por trás vai queimando em fogo lento, assim. E você vai vendo toda sorte de absurdos, com duas garotas que começam a querer aplicar golpes nos caras. E tem essa família aí que quer reencontrar os antepassados italianos que estão longe pra caralho, mas eles acham que são italianos. Então, assim, eu realmente me diverti pra caralho com essa série, essa segunda temporada, The White Lotus. Recomendo bastante. E Jennifer Coolidge, pra mim, melhor atriz aí, deveria ganhar todos os prêmios esse ano aí. Quem não assistiu,
imperdível. Mas eu comecei a ver a primeira temporada só para poder comentar alguma coisa aqui nessa edição aqui do VaraCast. Supostamente essa segunda temporada, essa série acabou virando o que eles chamam de série que cada temporada é uma antológica? Isso, é verdade. Me conte parece que vai ser cada temporada num hotel, num lugar diferente. Exatamente, né? Então, fora os personagens, tem também o local. Mas a premissa, teoricamente, assim, é a mesma pegada, assim, de pessoas indo para um resort de luxo, só que o primeiro é no Havaí e esse é na Itália. O foco pessoas são ricas, os personagens, né? Isso. Tem Aubrey Plaza nessa fazendo uma personagem sim, quase eu gosto sempre bastante. Desagradável. Ela é sensacional também. São duas atrizes, ela e essa Jennifer Coolidge, que é meio que piada, assim, como elas interpretam elas mesmas, assim, sempre interpretam o mesmo personagem, só que eu só vi os 2 primeiros episódios da primeira temporada e por enquanto eu tô achando ela até bastante comedida comparada. Mas é desse nível, assim, ela vai ficando assim, ó. Aí, dos últimos episódios, ela começa a subir e aí a coisa desenrola, né? Tipo, o que eles exploram mesmo, que eu acho muito genial dessa série, é o deboche com esse... O roteiro, ele é muito bem trabalhado para que os personagens... Você olha, você vê e você acha engraçado porque constrange, porque são personalidades do mundo real que a gente possivelmente encontraria em qualquer desses hotéis besta. E aí eles tratam como, assim, você explora o mais as contradições, as mais hipocrisia dessa galera, assim, tipo, é muito foda nesse sentido o roteiro da série. E aí, realmente é isso, demora um pouco para pegar, e tem gente que desiste, assim. Eu não desisti porque eu comecei, tipo, velho, isso vai dar alguma merda, e isso me prendeu até o fim. E aí eu tava na expectativa de que essa segunda temporada seria ruim, porque eu fiquei na dúvida, será que eles vão conseguir repetir a fórmula e ainda assim surpreender o público? Porque a gente já chegou nessa segunda temporada, bom, vai dar alguma merda, isso é fato. E aí eu acho que eles inverteram um pouco, assim, eles começaram com, né, eles inverteram um pouco a lógica, mais ou menos, e continuaram prendendo. Mais ou menos, porque na primeira temporada também começa com alguém morreu, como foi? Essa segunda temporada é a mesma coisa, começa alguém morreu, como foi? É a mesma coisa, assim, o básico, né? Só que nessa segunda temporada eu acho que eles focaram um pouco melhor na história, né? Não ficou só nos personagens, assim. Sim. Então a história vai caminhando, assim, mais vai tendo mais respostas a cada episódio, não deixou pra só acontecer no último episódio, assim. Tanto que no final das contas, na primeira temporada, quando você descobre o que acontece, é o grande clímax, e aqui não é tanto assim, né? Quando você descobre não assim, porque você quem morreu, foda-se. A série... porque você já se deleitou com todo o resto que tá, né, na história. Exatamente. E eu acho muito legal também a fotografia, né, Xarão, dessa série. Tipo, eles conseguem incluir os elementos de cena e os elementos da paisagem, do ambiente, do lugar do hotel, né, na história. Então, assim, na história. E a trilha vai casando também, assim, as coisas, sabe? A trilha sonora também é muito boa, assim, entra no clima mesmo, e tem essas hipocrisias de gente rica, né? A maior parte das piadas são com gente rica. Depois gente rica se fudendo também. White people's problem, né? Exatamente. Ô, Xaropes, e pegando o gancho do episódio anterior, e aí, em algum momento a série vira série de investigação? Alguém resolve investigar o que tá acontecendo no hotel? Até que não, viu? Porque assim, a investigação é como se investigasse. Eita! Baigon aí comendo no centro. Não, foi uma moto que passou aqui. O motoqueiro fantasma que passou, foi uma motociata. Do inferno. Não tanto porque, no caso dessa série, a investigação vai acontecer depois que a série acabar, entendeu? Meio que assim. Porque você sabe o que aconteceu, não tem investigação. Você sabe que alguém morreu
E aí a série vai contar a história de antes, até a pessoa morrer, entendeu? Porque então, isso não é importante. Não é importante. Isso não é importante, solucionar, entendeu? Porque a Mas gente, o olhar do... A gente sabe, porque a gente fica como se a gente tivesse tido acesso privilegiado nos bastidores de cada história. Então, o espectador sabe o que aconteceu, né? Não precisa ter investigação nenhuma. O que eu acho mais sensacional nessa série, sinceramente, é porque, não sei vocês, mas eu só fico querendo mesmo saber, não é como é que a pessoa morreu ou por que ela morreu, eu só queria saber se ela mereceu. Boa, acho que nos dois casos, eu acho que deu uma merecida, né? Entrega. Deu uma merecida. A série entrega. Porque no final das contas todo mundo ali é muito escroto, né? Então, o que eles escancaram é isso, né? Escancaram que até as pessoas que aparentemente são sensatas e legaisinhas, no fim, também são escrotas. Então, assim, eles dão essa escancarada aí na personalidade de cada um. Você ainda fica até pensando, porra, quem será que vai morrer? Aí você ainda fica, vai ser essa pessoa. Aí um episódio muda. Não, é esse que morrer, esse que vai morrer. Aí você não sabe, assim. Então, assim, essa série... Isso é legal. Essa segunda temporada, pra mim, foi melhor ainda. Ei, mas deixa eu te perguntar, ô Márcio, dessa vez você chegou a adivinhar, assim, quem que ia morrer? Porque eu... não. Eu não vi nada, hein, gente, dessa série. Não, essa segunda temporada é mais difícil pra você adivinhar. Essa daí... Tudo bem que a primeira também não adivinhei mesmo, porque eu não sabia que podia morrer qualquer um, assim. Olha aí o spoiler também. Não, podia morrer qualquer um, ué. Não, é porque o primeiro episódio dá a entender que foi uma determinada pessoa que morreu. Aí você vai ver o segundo, vai achar que vai ser outro, você vai continuar até o final. Isso, por isso que eu tô dizendo que vocês já deram até um semi-spoiler, que pra mim já era boneco tal que ia morrer. Agora já tá aí na dúvida se... Mas pode ser qualquer boneco. Tô zoando. É isso que eu tô falando. Uma coisa que é interessante também dessa série, que é criada por um cara chamado Mike White, que eu nunca mais tinha visto nada que eu me lembre assim dele, mas ele é o roteirista de Escola do Rock, do filme lá com Jack Black, dirigido por Richard Linklater. Então, não sei, pensando em Escola do Rock, Escola do Rock e White Lotus, tipo, não consigo pensar numa conexão entre eles. VaraCast! Vamos seguir, então. Falta empolgação, man. Eu quero ver sua empolgação. Vamos adiante. Então, vamos seguir! Vai sair vários ruídos, vários aqui no microfone, porque eu tô gritando. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui com o VaraCast é ela, Bianca, que tá aí com o fone armengado, usando uma boa palavra baiana, que negócio de gambiarra é coisa de sudestino. Me conte aí, Bianca, qual a série aí que você considera a ou uma das melhores aí séries de 2022? Conte aí. Como eu falei, né, no início, eu vi pouca coisa esse ano, mas das que eu vi o White Lotus, que o Xarops falou também, mas eu também acho que merece aqui... Agora é o trem, gente. O trem tá passando aqui, buzinando. Rapaz, uma pessoa mora na selva e a outra mora tipo no centro da cidade, que passa o trem, passa a moto, só alegria. Mas vamos seguir. Então, como eu tava dizendo no início, eu vi pouca coisa, mas das séries que eu vi, eu gostei muito e eu achei assim, um ponto fora da curva, The Bear, que é o urso, gente, né? Urso, é urso. Como é que ficou a tradução? Não sei. Mas enfim, é o urso. Acho que não tem tradução, não. Deixaram The Bear. The Bear. Eu fiquei muito decepcionado com essa série, depois eu vou dizer. Spoiler! Vamos seguir. O urso, tem um motivo. Temos o contraponto. Enfim, eu gostei muito por ser uma série que me surpreendeu. Eu fui procurar, assim, não seria uma série que eu
estivesse zapeando no streaming, eu pararia pra assistir, juro, assim, pela sinopse, nem pela capa, nada, assim, me atrairia nessa série. Mas eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, e aí rolou um hype, né, dessa série, assim, 1-2 semanas, assim, que quando estreou a galera ficou, uau, melhor série do ano, não sei o que, aí eu, vi pouca coisa, pelo menos vou ver uma das que a galera achou que era boa, né. Então, pegar um hypezinho de leve, né? Pegar um hype de leve. E aí, o que já me conquistou de cara, e aí fica aqui, né, denúncia. Tem que acabar o filme de 3 horas e tem que acabar as séries com mais de 40 minutos, né, por episódio, porque ninguém aguenta mais. E aí, uma das coisas boas dessa série é que ela tem, cada episódio, acho que é uns 30 minutos, e o último eu acho que é um pouquinho maior, né, que dá aí uns 40 e poucos, mas é razoável. Mesmo assim, não é uma série para maratonar, porque ela tem um ritmo e uma cadência muito insano, eu diria a palavra, sabe? Tipo, é uma série que você não entende de cara sobre o que é, e os primeiros episódios são caóticos, insanos, então me pegou também porque não é sobre exatamente, mas ela se passa numa cozinha de um restaurante. E eu, como tô aí estudando para me profissionalizar um bocado nessa área, né? E isso me deixou bastante... Eu diria que a ansiedade fica no talo nos primeiros episódios, porque eles transmitem a questão caótica e a energia, a tensão do ambiente, que é uma cozinha de um restaurante, né, uma cozinha industrial. E o que mais, na verdade, é legal na série não é isso, né? Isso é só para construir uma atmosfera, e nos primeiros episódios você vai tendo que ver a cada episódio, sei lá, dá um tempo aí, 1 ou 2 dias, não maratona essa merda não, porque quem tem ansiedade tem que ficar bem alerta, porque é um negócio assim que me pegou, sério, eu não dava conta, assim, tinha episódios, até nos primeiros acho que eu parei no meio, eu falei, não dou conta, tá muito, pra mim, um estresse muito grande, assim, sabe? E aí eu consegui vencer esses primeiros episódios, mas porque começa a aprender pela história dos personagens, porque eles começam a explorar bastante a construção desses personagens, né? A relação entre as pessoas na cozinha, a relação daqueles personagens com o ambiente também, e aí isso vai descambando por um roteiro que para mim era assim, foi uma grata surpresa, e no final vira um drama que é meio comédia, que é meio, sei lá, tipo ação, e tem no meio da série, ou no penúltimo episódio, talvez, não me lembro, mas tem um plano sequência, assim, fenomenal, que é uma aula de cinema, assim, sensacional. E é isso, assim, eu acho que tem várias essas características que essa série pode ter sido... mereceu alcançar esse patamar aí de uma das melhores de 2022 por... fugir bastante, assim, do padrão das séries que estão sendo hypadas no momento, assim, tem uma construção diferente, ela é mais criativa, mais inventiva nesse sentido. Aí eu deixo para vocês criticarem agora. Sim, não é só fazer uma piada que você falou de tem que acabar com filme de 3 horas, com série de 30 minutos. Não sei se você lembra daquele filme com O Demolidor, com Sylvester Stallone e Wesley Snipes e Sandra Bullock, que, resumindo a história, ele é congelado e acorda no futuro, e aí quando chega lá as músicas pop todas são tipo jingle de comercial de tipo 30 segundos, então as pessoas no futuro só ouvem músicas de tipo que tem aquela só pronto, acabou. Mas isso é o futuro. Mas você tá ligado? O futuro é o TikTok, pô. O TikTok, velho. As músicas agora, produtores musicais estão cobrando as pessoas fazerem
refrão no time do TikTok, sacou? É até um, Se é até você um não fizer problema dancinha, porque já era. às vezes quando você ouve a música inteira no Spotify sem querer, você fala, oxi, tem mais música do que tem. É a cena pós-crédito, É. a cena pós-crédito da música. Mas conte- assim, eu vou conte aí, falar só Xarope. que eu fiquei decepcionado que na série não tem nenhum urso. Fiquei muito triste. Tem sim, no primeiro episódio tem, pô. Entendeu o que é o Mas é um urso. sonho, né? É um devaneio. Eu fiquei preocupado também. Vai que esse cara vai cozinhar um urso. Também Olha não aí. ia assistir. Aí tinha que se passar na Rússia, pô. Luiz Amel corre aqui. Agora essa série é boa pra você que tá pensando em seguir a carreira na cozinha ou ter um restaurante. Eu fiquei assim. Assista. A pessoa desiste na hora. É um inferno. É um inferno. É um inferno. É o pesadelo na cozinha vezes 50. Pra mim também foi uma das melhores séries que eu assisti em 2022, sem dúvidas. Sem dúvida. E também, até pelo tamanho, mas assim, é tenso. E me perguntaram, termina bem? Eu falei, velho, se você conseguir chegar até o final e sobreviver, termina bem. Tá tudo bem, né? Termina bem. Mas é Você, isso aí. Carlos, comente aí. Eu também assisti a série, como a Bianca falou, por causa do hype, que muita gente dizendo que a série era espetacular e tal. E eu concordo com o hype, tá? Eu acho que é uma série muito boa, que ela sabe onde quer chegar, sabe bem. Tem essa direção, desculpa, que é, em muitos momentos, um negócio que realmente dispara ansiedade para tudo quanto é lado, porque ali dentro daquela cozinha, e é isso que é perfeito, sabe? Assim, que eles conseguem dirigir os espaços da cozinha ali, que são minúsculos, né? Com aquele grupo de gente, e criar todo aquele senso de urgência e de fato parecer que as pessoas estão fazendo o que uma cozinha do restaurante precisa ali. Sim, a galera passa gritando, né? Tipo, fundo! Corner! Esquerda. E só, eu acho o que é mais caótico e mais divertido é a galera gritando, todo mundo é chefe, né? Aí, chefe, não sei o que, pô, quem é que sabe quem que é o chefe dessa porra aí? Todo mundo é chefe nesse negócio. Esse 7º episódio, que foi a Bianca mencionou que tem esse plano sequência aí de uns 17 minutos, eu acho que eu li, acho que era 17 minutos. Eu terminei de ver recentemente, acho que até ontem ou anteontem que eu terminei de ver. Eu tinha visto logo os primeiros, aí eu dei uma parada e consegui terminar essa semana. Então, assim, e é espetacular mesmo. E aí, claro, sem dar muitos spoilers, mas no último episódio, eles dão uma quebra na forma de contar a história, porque a gente tá falando de um cara que volta, que é um chefe que tá no melhor restaurante do mundo, pelo que ele diz, e ele volta para um restaurante quebrado, zoado da família, porque por causa de uma questão familiar. E você vai descobrindo os pontos das motivações das pessoas aos poucos, assim. Então ele vai entregando isso aos poucos, e no final, e só no final que ele te conta tudo do ponto de vista do personagem e tudo mais. Eu acho que o tal do urso, que até aparece uma imagem dele logo no primeiro episódio e depois no último, tem um trocadilho com a palavra em inglês suportar, né? Que é to bear, né? Eu acho que tem muito disso, assim, que acho que a série faz você ter essa sensação de que aquelas pessoas estão carregando muita coisa, né? Pô, então, muito assim, legal isso. Não tinha parado pra pensar, mas faz sentido. Por eu isso acho que a gente contratou Carlos aqui, você tá achando que eu acho que tem a ver com isso, assim. Todo mundo carregando muita coisa nos ombros mesmo. Pelo menos os personagens principais, assim, o cara principal, né? Eu esqueci o nome do ator, mas que lembra o Topo Gigio. Já ressaltou. Eu achava que conhecia de algum lugar. Essa piada Não são os foda. não são os atores e atrizes mais famosos do mundo, mas tem alguns rostos que são relativamente conhecidos em algumas séries, assim, em personagens também secundários de outras séries. A menina, o chefe dele, é fenomenal, aquela atriz. Muito boa. Muito boa, cara. Tipo, sensacional. É um elenco bem... E assim, todo mundo funciona bem, sabe? Eu acho uma série muito bem dirigida, muito bem atuada. E isso, ele traz esse peso, na verdade, de estar todo mundo ali, muitas vezes sem conseguir se comunicar, sabe? A cozinha espelha o emocional, como é que tá caótico na cabeça daquelas pessoas, né? Como elas estão perdidas ali, sem rumo. E tanto que no final a coisa vai se ajustando, né? Sem spoiler, tá? Mas... o melhor é assistir sem muita informação, porque, por exemplo, eu nem sabia isso aí que o Carlos falou, tipo, eu fui ver sem saber o mínimo, assim, eu não sabia nem que era uma história que
que o chefe herdava não sei o que e tal. Eu fui vendo sem ter lido muito sobre o assunto. Eu só vi falando, é uma série muito boa e eu não quis saber mais. Porque esse negócio de botar trailer com muita informação, não sei o que, as pessoas agora a gente vai ver as coisas, não tem mais surpresa nenhuma, né? E aí eu tô me poupando muito nesse aspecto ultimamente também. Eu também. Tô vendo as coisas bem no escuro ultimamente também. É a discussão lá da spoilerfobia, que é tipo, tempo de duração é spoiler, o título, a sinopse, mas é bizarro mesmo, porque tem às vezes a galera nos trailers, nos negócios, a galera às vezes exagera mesmo. Eu por enquanto só vi 2 episódios dessa The Bear, tô achando interessante, tô curtindo. Eu também só vi assim o hype, vi vocês comentando que estavam assistindo e sabia que era alguma coisa de um cara de um chefe de cozinha, ponto. E uma coisa que é interessante também, que você falou assim da parte técnica, assim, uma coisa que eu notei assim acho que é até mais no 2º episódio, que mostra assim muitos planos detalhes do caos dentro da cozinha, tipo assim, o óleo pingando, uma poçazinha de água, uns detalhezinhos assim para ver o quão caótico é o negócio, a mesa do escritório do cara, assim, que é cheio de papel, assim, você já sabe que a personalidade do cara é caótica, né? E aí, como vocês bem observaram aí, que teoricamente com o passar do tempo a coisa vai se encaixando, né? Então, fica aí pro amigo internauta que não tiver assistido, for assistir e descobrindo aí. Pode falar, jovem. Não é spoiler não, mas tem uma coisa muito legal, que tem algo que eles mostram, acho que talvez em todos os episódios, tô de memória aqui, mas acho que eles mostram em todo episódio, assim, bem rapidamente, e parece não ter relevância nenhuma, e você só vai ver a relevância lá no último episódio. Eu achei bem, bem curioso, assim, que eles de vez em quando mostram aquilo ali, e aí de repente faz sentido no final, mas talvez você nem lembre que aquilo estava sendo de vez em quando mostrado ali. Então é aquela série realmente que o cara, o realizador, as pessoas envolvidas pensaram bem no que estava fazendo, assim. Sim, e a melhor cena tem a ver com quando ele faz um suco numa festa. Muito bom. É só isso que eu posso dizer. Olha, pra não dizer que fora a crítica que Xarope fez, bom, eu ainda tô no início, assim, no 2º episódio, a única coisa que, entre aspas, me incomoda é a relação do cara, do chefe, com o que ele chama de primo. Você não sabe se ele é primo, se é só um amigo, mas é o cara que é meio que o dono do restaurante também, blá blá blá. Chato pra caralho. No início mas você sabe por que ele é chato assim, né, Ramon? Richard. Não, é porque no início porque ele tá em Endor. Ele é aquele cara de Endor lá. Sim, eu tô ligado. Mas o que... o cara, não, mas o que... rebelião, pô. Por isso que ele é mas assim. O que me incomoda é que fica meio aquela coisa assim dos 2 machos brigando lá, eu acho meio... Mas depois você entende que assim a questão... É aquela energia hétero, né? Isso, exatamente. E aí depois você vê que tem a ver mais com a questão da lógica de como é que funciona a cozinha, coisas do tipo, mas enfim, só pra não deixar passar batido. E do outro ser insuportável mesmo, né? Sim. Né, tem essa... Perda de espaço, além da personalidade, tem a coisa de perda de espaço ali, divisão de poder. Pois é, que vai se aprofundando mesmo nas minúcias das características de cada um ali, né? Tipo, você vai conhecendo muito profundamente como é que é cada um ali. E é tão rápido como a gente consegue conhecer cada personagem de forma profunda, bem, bem rápido, com episódios, fica a dica, de 30 minutos, que eu acho que fica redondinho, sabe? Tipo, não fica sobrando. Não... Ela que, por enquanto, falou pouco aí no episódio de hoje, mas vai ter agora seu momento de brilhar, vai contar aí a série que ela talvez seja a série que ela mais gostou aí em 2022. Conte aí, Elaine, qual é a sua série aí que você vai falar? Pois é, então, na verdade, eu primeiramente gostaria de pedir desculpas por ter me apropriado de Ted Lasso, porque eu sei que os meus amigos aqui gostam muito de Ted Lasso, e eu, na verdade, estou longe de saber falar sobre essa série, porque ela, para mim, é muito mais um sentimento mesmo, assim. E eu relutei, quando vocês falaram de Ted Lasso aqui, acho que foi Charles que falou, né, de Ted Lasso e tudo. Foi Ramon, mas Charles também fez vários comentários e tudo.
eu falei, eu não vou. Eu dei uma zapiada e vi que ela era sobre um técnico de futebol. Aí eu, não, futebol, eu nem gosto de futebol, entendeu? Tipo, acho futebol um saco. Aí esse negócio de Copa do Mundo, eu falei, já deu de futebol pra mim esse ano. E aí, depois de algum tempo, depois de vários tempos que vocês já tinham comentado, eu tava órfã de série e falei, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar Ted Lasso. E realmente, assim, é uma série... Eu não sei se eu vou saber falar sobre ela, porque, como eu disse, ela, pra mim, ela é mais um sentimento. Ela, pra mim, é assim, é tipo, sabe aquela... É um sentimento que você traduz, assim, como gosto de infância? Ou, sei lá, essa série tem cheiro de Natal, tem cheiro de alguma coisa muito, muito afetiva, assim, sabe? Tem cheiro de uma comida que eu comi quando eu era, sei lá, tava numa fase muito feliz da minha vida. Então, e traz desse sentimento, assim. Então, Ted Lasso, pra mim, terminou sendo esse tipo de sentimento. No primeiro episódio, eu confesso que eu achei esquisitíssimo. Eu falei, que merda! Porque você pensa num personagem absolutamente caricato, né? Sim, sim. Ele, a princípio, ele se veste como uma caricatura, né? Um cara com bigodão, né? Altamente otimista. Você fala, que porra é essa? Né? Indo na contramão de todas as séries que a gente mais ama ou que a gente mais odeia, né? O cara é um otimista nato e você fala, não, isso daí vai dar errado. Só que aí, conforme a gente vai acompanhando não só o Ted, né? O Ted Lasso, como os outros personagens, que também são um pouco caricatos, até o momento em que eles demonstram alguma fraqueza, até o momento em que eles demonstram alguma dor ali que acompanha, né? E apesar de ser uma série de comédia, ela traz muitos temas duros, né? E muito delicados, como o próprio luto, como traição. Eu senti empatia assim, imediata pela Rebecca na história, que é a chefe do Ted Lasso, né? A pessoa que contrata o Ted Lasso para ser técnico de um time de futebol na Inglaterra. E você vê o quão amargurada ela estava, né? Porque essa personagem foi casada com um boy lixo durante muitos anos. Não tem como descrever aquele cara que é outro, que realmente é um personagem, o Rupert, né? Que é o ex-marido de Rebecca. Esse personagem mexe muito comigo. Ele me dá alguns gatilhos até, assim, porque ele é o suprassumo de todos os piores boys que eu já tive na minha própria vida. Então ele tem um pouquinho de cada um, sabe? Então você fica assim, meu Deus. E é possível, é muito possível que um boy lixo resuma tudo de pior que tem nele. Esse é o Rupert. Eu acho interpretado fantasticamente aí pelo Anthony Head. Eu gosto muito desse ator, inclusive. Então, assim, pra mim, de fato, foi a melhor série. Não foi a melhor que eu assisti, mas eu sou muito assim também. Era a última que eu tava assistindo quando a gente precisava. Quando a gente precisava botar o nome na lista de qual a série que você mais gostou. É claro que eu amei Ruptura, é claro que eu amei Iluminadas, eu amei outras que vocês indicaram aqui. White Lotus também tá entre as minhas preferidas. Mas Ted Lasso aí ganhou meu coração assim, muito pelo momento em que eu assisti ela, que era um momento que a gente precisava muito de esperança, de sair um pouco, né, daquela vibe eleições, né, fascismo versus, caraca, pelo amor de Deus, será que... Né, porque eu assisti meio que ela ali no período das eleições, então para mim foi um bálsamo mesmo. Então eu recomendo que todo mundo assista. Gostaria que vocês pudessem, obviamente, falar um pouquinho mais sobre Ted Lasso. Você falou da Rebecca, tá ouvindo? Tô. Eu esqueci. Tô, amiga. Você gritaram. Que fase. Para quem não tá nos vendo, é porque meu microfone tava caído aqui. O microfone, como diz lá em Belém, escangalhou. Escangalhou. A Rebecca e o Roy são dois personagens que eles têm, assim, o melhor crescimento, assim, evolução, sei lá, tipo, transformação,
não sei, redenção no caso do Roy, que é, tipo, ele continua sendo um bronco meio bruto, mas ele demonstra um lado pra gente, ele começa a mostrar, assim, uma personalidade muito mais amável, né, protetora, amiga. E a Rebecca também, né? A gente no início fica com uma raivinha dela, né? Porque ela maltrata tanto o Ted, mas depois né, a coisa toda vai mudando de figura, eles viram uma grande família, assim. E eu acho que essa série, você falou assim, eu também fiquei com preconceito no início. Acho que a maioria das mulheres deve rolar esse bloqueio, esse inicial. Deve ser só negócio de futebol, gente. Ainda mais futebol da Inglaterra, ninguém entende nada. Aí eu comecei a ver assim, né? Igual o Xaropes assiste por tabela as séries da esposa dele, Juliana. Eu comecei assim, o Eric escolheu o Ted Lasso para série de almoço, né? Porque também fica a dica, é redondinha, é curtinha, série que não sobra. É excelente escolha de tempo deles, dos episódios. Então, série de almoço que a gente começou a ver na pandemia, quando estreou, né? E aí a gente, tipo, ele botava pra assistir, aí eu, tô comendo aqui, deixa eu ver também. Aí foi assim, que meu Deus, aí eu virei, assim, apaixonada, igual a Elaine. Eu acho que realmente a série conquista por tudo que vai por todas as camadas que aprofunda, para além disso, assim, que é o superficial do futebol, fica, sei lá, em quinto, sexto plano, ninguém nem lembra, mas essa série é sobre futebol, no fim das contas, é tipo, quê? Não tem nada a ver, no fim das contas, né? Eu acho isso genial, de Ted Lasso. O próprio Ted Lasso não sabe, né, o futebol, porque ele era futebol americano, né? Então, eu vou até aproveitar e já fazer o gancho de Ted Lasso com The Bear, que acho que eu lembrei do que eu ia comentar, é que a gente estava conversando lá no grupo sobre a questão do tempo de duração das séries, que é para ser considerado, tinha a regra maluca lá do M, que para ser considerada uma série de comédia tinha que ter no máximo 30 minutos, aí para ser série de drama tinha que ter mais de 40 minutos, tem essas regras malucas em relação ao tempo. E aí o Ted Lasso, a primeira temporada, todos os episódios têm 30 minutos no máximo. E aí depois que a série bombou, virou hype, coisas do tipo, aí na segunda temporada aí os episódios variam. Aí tem episódio de meia hora, tem episódio de 40 minutos, aí eles resolveram esticar um pouco justamente para não ficar preso a essa fórmula de séries de comédia. Mas que no fundo não é comédia, né? Talvez eles explorem só o formato para premiação, mas que no roteiro não é dramédia, né? A gente tem drama, tem tudo. É porque as séries, né, principalmente nos Estados Unidos, eram assim, as séries que eram de comédia eram as sitcom, que era gravada ao vivo, com a plateia dando risada, blá blá blá, isso é série de comédia. Se fosse qualquer outra coisa, era drama. Então fica essa discussão, né? Essa coisa que, às vezes, até como o próprio protagonista, né? O Ted Lasso, justamente, você vai assistir um negócio achando que é uma comédiazinha leve, e de repente você vai vendo que tem camadas, que tem outras coisas. E assim como o The Bear também tem isso, né? Então, assim, é aquela discussão da questão do formato, né? O The Bear acabou entrando, né? Como se fosse comédia, mas, porra, é comédia esse negócio? Então, assim, acho que o próprio Ted Lasso também às vezes até parece terror, né? Isso, como disse Xarope. E o Ted Lasso, ele vai subvertendo isso aos poucos, né? E aí, justamente, quando eu comecei a assistir, acho que eu até comentei isso quando eu apresentei a série aqui no podcast, que quando eu vi a premissa da série, que é um técnico de futebol americano vai para Inglaterra treinar um time de futebol de verdade. Aí eu ficava tipo, como é que isso funciona? Como é que isso se torna verossímil? E aí quando você começa a assistir o primeiro episódio, acho que é só mais pro final que aí você entende. É por isso que ele foi contratado. E depois, é por isso que ele aceitou, tipo, o cara não tinha família, não sei o que, nos Estados Unidos, porque ele largou tudo e foi pra Inglaterra pra treinar um outro time, essa coisa, aceitou esse desafio maluco. Então eu acho que o que é genial da série é isso, é que ele aparentemente é uma série
bobinha do cara que é extremamente positivo, blá blá blá, e que aos poucos ele vai... Os personagens secundários vão surgindo, vão ganhando você, e tem as piadas de futebol que Carlos mesmo, ele que é fã do futebol inglês, ele vai pega várias piadas que talvez a gente, meros mortais, não vamos pegar, mas eu acho que o que funciona na série é isso, é o que a Elaine falou, é o sentimento. E a segunda temporada, a série vai bem além nisso, assim, que explora o lado da questão da saúde mental do personagem, que chega a psicóloga no time, e aí começa a ter os episódios, personagens começam a ganhar mais importância. Tem o episódio que é o que eu mais gosto, eu devo ter comentado isso também, já tô me repetindo, que é o episódio que é meio que baseado num filme de Martin Scorsese chamado Depois de Horas, que é o carinha lá, o que é o subtécnico que sai perdido pelas ruas de Londres lá, se metendo em altas confusões. Finalizando isso, Carlos quer complementar mais um pouco. O Xarope também pode dar a opinião dele e vamos lá. A minha opinião, eu não gosto de Ted Lasso. Muito bem, é um bom review. Quantos emojis? Eu não consegui continuar a assistir, é muita alegria, é muita coisa, sei lá, não é nem muita alegria, é muita coisa que não vai influenciar nada, não vai, sei lá, não sei explicar, eu realmente não é uma série pra mim. Ted é muito irritante nos primeiros episódios. Eu vi a primeira temporada, é muito positivismo, essas coisas assim, eu não tenho paciência pra isso não. E aí eu não assisti mais, assisti só a primeira temporada, assisti até completa a primeira temporada. Eu fui ver a segunda temporada, o primeiro episódio, eu não consegui passar de 10 minutos, aí eu desisti. E aí, pronto. Deixa aí pra quem gosta, tem série pra todo mundo, mas eu realmente não me pegou, não. Eu gosto muito da série também, ela me conquista, e eu acho isso interessante porque ela tem uma premissa que é absurda, na verdade, e tratando-se de realidade, jamais aconteceria de um treinador de futebol americano ser contratado para os Estados Unidos, obviamente, né, futebol americano, para treinar um time de futebol de verdade, o que os americanos chamam de soccer, na Inglaterra. Então não aconteceria, mas você abre mão de ficar pensando nisso porque a série ela vai te ganhando justamente no desenvolvimento dos personagens, né? E é legal como ela sai justamente da superficialidade, dessa positividade tóxica, do acredite, você pode, para justamente aprofundar as questões pessoais e aprofundar até a questão da saúde mental mesmo dos personagens. E ela faz isso ainda assim sendo uma espécie de comfort série, né? Que você assiste, brincando com o termo comfort food aí, né? Mas é aquela série que você assiste e aquece o coração e tá tudo legal. E é bom ter esse tipo de série. Como a Elaine falou, ainda mais um contexto social que você tá vivendo terrores brabos, você tem uma válvula de escape ali, então é uma série justamente que aquece o coração e traz esses sabores que a Elaine falou aí no início. Mas até depois a série vai ganhando uns tons de drama, fica até entre aspas um pouco mais emocional, um pouco pesada, mas não ao ponto de virar uma série tensa, mas é interessante ter essa curva aí de aprofundamento da história. Tem um episódio lá do casamento mesmo, que se você não se emocionou nesse episódio é porque você está morto por dentro. Com certeza, eu nunca sou junto. Você não assistiu, Xarope, você não chegou nesse episódio, então nem vale a pena tentar te convencer a chegar nele, porque é melhor desistir. A última piada que eu vou fazer do Ted Lasso é que tem uma das melhores piadas em relação à questão do futebol, que é quando ele vai tentar entender qual é o papel do técnico durante o jogo, que tem lá o carinha que é só o cara que cuida das roupas, né, que acaba... Nate. Isso, que ele acaba virando o verdadeiro auxiliado, é o único que entende realmente de futebol, que quando o Ted Lasso, que ele tá acostumado com o futebol americano, que a cada jogada o técnico tem que ir lá dizer o que é que tem que fazer, mudar a formação do time, não sei o quê, mas o técnico de futebol, cara, e aí o Ted pergunta, e aí, eu faço o quê durante o tempo? Nada, você fica aí na beira do campo gritando com os outros, porque você não pode fazer porra nenhuma durante o jogo. Só não tem direito a 3 substituições, umas merdas assim, pronto. Mas na prática você fica lá só esperando o time ganhar ou perder e nada acontece.
Muito bem, muito bem. Vamos seguir então aí, Carlos, Marcos, depois dessa ruptura aqui do podcast. Oh, spoiler! Me conte aí qual que é a série que você traz pra gente. Olha, que será? Qual será? Severance, ruptura da maçã mais aí, como já chamaram aqui. Acho sim uma das melhores séries do ano. Acho que ela traz, inclusive, a premissa, o ponto de partida, acho que mais criativo mesmo, mais inovador, mais fora da caixinha, para quem gosta desse termo do mundo mercadológico, né? Adoram. E para quem não lembra, a série fala sobre um funcionário específico, mas um grupo de funcionários de uma empresa, e após uma cirurgia eles têm o mundo do trabalho separado do mundo fora do trabalho, o mundo pessoal, vamos dizer assim, separado do mundo do trabalho. E aí eles vão nos apresentando a esses personagens, a essa empresa, nesse contexto, e desenvolvendo essa premissa. E aí tem toques de ficção científica, às vezes parece Black Mirror, mas tem toques de suspense, de terror, com as pessoas andando por aqueles corredores, testando muito o absurdo das situações, trazendo as questões do mundo corporativo, né? Aquela coisa de vestir a camisa, de alcançar as metas da empresa e tudo mais, mas que traz também uma questão pessoal extremamente relevante, que é saber lidar com as questões da vida que nos deprimem, nos frustram, sabe assim, que nos deprime mesmo, né? Então, a ideia de que você possa tirar da sua mente aquilo que lhe traumatizou, aquilo que lhe traz tristeza, e a premissa da série é isso, você separar e dizer assim, não quero me confrontar com essa realidade, pelo menos nesse período aqui, e aí acaba desenvolvendo outros temas a partir disso, né? Quem está só no trabalho, né? Que tipo de vida é essa, né? E você está do lado de fora, né? Na sua vida pessoal, o que é que você está abdicando nessa perda aí, dessa separação do seu cérebro, né? E é uma série que tecnicamente também é muito bem feita, ela é muito bem dirigida, inclusive eu acho que 7, né, dos episódios são dirigidos pelo Ben Stiller, conhecido mais como ator, mas ele tem uma direção extremamente primorosa, né? A gente vai conhecendo essa empresa absurda que, apesar de trabalhar com tecnologia, são uns computadores super aparentemente antigos, umas salas esquisitas, corredores estranhos, e depois, quando você sai dessa realidade, até a transição, né, de quando eles entram no elevador para entrar no mundo do trabalho, ou quando voltam, tem uma simplicidade nessa transição, mas que para a gente já muda tudo. E é uma série que ela não tem pressa de contar a história dela, e nem por isso ela é lenta, sabe? Então, assim, acho que é uma revelação essa série, ela é de verdade muito boa. Bem que falou assim, falando sobre The Bear, de você não ter coragem, não, você não precisar assistir tudo como uma maratona. Não precisa maratonar, acho que a série nem é boa para maratonar, a série é para você ver o episódio, refletir sobre ele, deixar um tempo lá, depois assistir o próximo. Tem atuações, o elenco todo é muito bom. O personagem principal, o ator principal é o Adam Scott, que é conhecido por Parks and Recreations, participa também de Big Little Lies. Mas a gente tem John Turturro, a gente tem Patrícia Arquette, a gente tem Christopher Walken, tem um elenco assim que até os menos conhecidos vão muito bem compondo os personagens. Enfim, eu acho que nem é bom entrar muito em detalhe, porque é uma série tão boa de você ir descobrindo as questões desses personagens, né? O personagem principal mesmo, ele tem um motivo pelo qual ele separou, ele quer estar... eu acho até que é o contrário dos outros, ele quer estar no trabalho para esquecer coisas da vida pessoal, e não necessariamente esquecer da chatice que é o trabalho, ele quer passar um tempo livre do que o aflige pessoalmente, na vida, inclusive, fora do trabalho, sendo mais direto. E ele até, inclusive, assume a função do seu antigo chefe, né? Então ele passa a ter novas atribuições já no início da série, e aí ele passa a se questionar várias coisas sobre esse mundo que ele está vivendo lá. Inclusive na chegada de uma nova colega de trabalho que traz ainda mais questionamentos. Então, assim, é uma série que o Xarope já apresentou a série aqui, já indicou pra gente assistir por causa disso, e eu acho maravilhoso em todos os pontos. Vou repetir aqui a palavra, que é primorosa em todos os seus aspectos: trilha sonora, direção, roteiro, atuação. Então é isso, eu acho que ela é realmente candidata a melhor de 2022, sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito bem. Essa série a gente pode dizer que com certeza ela foi uma das melhores de 2022, que a gente falou dela quando o Xarope indicou,
Depois a gente fez um podcast só sobre ela para falar da questão da saúde mental. A gente chamou a Carla, amiga da gente, que é psicóloga e também é viciada em séries. E aí a gente pegou justamente para discutir essa questão da saúde mental, que não por acaso das séries que a gente indicou aqui como melhores de 2022, quase todas de alguma forma falam sobre saúde mental, né? O The Bear, o Ted Lasso. Então é um tema que ultimamente está sendo bem recorrente, né? Que até então você falar de saúde mental era frescura, era mimimi, depressão era falta de Jesus no seu coração. Então acho que é importante a gente estar discutindo esses temas aqui. Você falou muito bem, a série é tecnicamente brilhante. É uma série que os episódios têm quase 1 hora, então assim, não é uma série para você maratonar. É uma série que, assim como Better Call Saul e a série que eu vou falar no próximo bloco, que é a minha indicação, a melhor série também, é uma série com ritmo mais lento, e tanto que acho que foi Bianca que até ainda perdeu a oportunidade, então eu vou dar ela a oportunidade agora de fazer o contraponto, que ela ia participar lá do podcast sobre a série, mas acabou tendo contratempo e não participou, então que ela acho que não gostou do final. Então, Bia, ajeite aí seu fone de ouvido, segura aí e conte aí pra gente, faça aí o contraponto para não ficar aí todo mundo elogiando, tem que ter um contraponto. Então, eu nem lembrava muito mais do que eu ia criticar. Acho que você se mesmo disse que não gostou do final. Tô com o mesmo problema de memória do seu. Tem que anotar no caderninho. Tem que anotar, depois lembrar que eu anotei. Enfim, mas eu queria dizer que o tédio é um dos elementos, né, dessa série. Eu acho que faz parte do clima, sim. Ali, daqueles monstros, da atmosfera tediosa ali, né? Que eu posso dizer que dormi em todos os episódios. Olha aí, dicas de insônia, quem tiver aí com problemas pra dormir. Cara, e assista a Ruptura. Alguns episódios eu tive que ver parcelado por causa disso, assim, que eu dormia no meio, tá, deixa pra amanhã. E foi assim, eu insisti, né? Eu insisti porque vocês estavam falando que era uma série muito boa, insisti bastante. Acho que se ninguém tivesse falado que era tão boa, eu não insistiria. Eu juro que eu teria largado no primeiro episódio. Nos 5 primeiros minutos do primeiro episódio já tinha deixado pra lá. Já. Mas ela tem todas essas questões que vocês falaram que são super interessantes. Eu não curti o final. Deixa eu tentar me lembrar por quê. Eu acho que é porque o final deixa em aberto. Era isso. Mas aí é um gosto particular meu. Eu acho que quando eu deixo assim muito em aberto, eu fico bastante... Me sinto assim, meu Deus, assisti até aqui, me entrega alguma coisa, sabe? Tipo, e aí você fica... Parece que ele só fez um grande prólogo para uma outra temporada. Eu fiquei com essa sensação, assim, tipo... puxa vida, assisti uma temporada inteira que é só uma preparação para o segundo, porque, na verdade, não explica nada do que... Sei lá, nem dá uma pista do que pode estar por trás, assim, a gente só fica especulando até, e vai ter, né, uma segunda temporada, já tá tendo, né, não sei se já foi pro ar. Não, ainda não. Acho que começou a gravar, não sei. Mas eu, sinceramente, preguiça, zero vontade de assistir, porque porque eu tenho receio de assistir mais uma temporada e ficar só nesse preparativo. Ele gera um clímax, que ao contrário de White Lotus, ele vai escalando, mas o White Lotus entrega. No final ele te dá ali, te serve alguma coisa pra você se satisfazer. E esse não, esse tipo, vai escalando, e você fica, caralho, vai ser uma merda muito grande, vai dar uma merda muito grande. Aí no final é tipo, tá bom, então tem que ver no outro, na outra temporada. Tá bom, então. Eu acho que nisso aí entra... Fiquei decepcionada nesse sentido. Tem duas questões, né? O White Lotus, ele já foi pensado em ser era pra ser uma minissérie. Só que aí o negócio virou um hype, um sucesso tão grande que aí a galera
voltou atrás e vamos fazer uma segunda temporada para aproveitar o hype. Já o Ruptura, como a Maçã Mais ainda é um serviço novo e não é a prioridade financeira da Apple, né? Eles fizeram isso aí meio que para diversificar mercado, para... Eles sempre parecem que estão testando o público. Isso, Todas as séries deles são isso, assim. exatamente. Tem uma Então, série de terror deles que é com a Julianne Moore, que é péssima, gente. É péssima. Assim, eles sempre parecem que estão testando o público. É a sensação. Isso. Então eles estão tentando fazer algo aparentemente assim, diferente, e com essa questão assim, investindo teoricamente mais em qualidade, mas que, obviamente, como você falou aí, vai ter exemplos que vai ter coisa que é ruim, né? Não tem pra onde correr, mas acredito que o Ruptura já seja assim, já foi pensado em ter mais de uma temporada, e agora a lógica, né, de uma série vai ser cancelada, vai ser renovada, é diferente, né? Tipo, a Netflix tem o algoritmo lá que se X% do público não terminar de assistir a temporada em X dias, então não bombou, então a série é uma merda, vamos cancelar. Então eles vão criando uns algoritmos malucos para definir o que é que vai ser cancelado, o que é que não vai ser, que antes era só meio que a audiência, né? Quando você tinha antes dos serviços de streaming prevalecerem, né? Então agora você vai criando outros pontos para decidir, e um dos pontos é esse, se o estúdio, no caso o próprio serviço de streaming, vai querer bancar ou não, né? No início, por exemplo, a Netflix lançava 10 séries, mesmo que fosse uma bosta, mas ele ia lá e renovava. Agora eles estão lançando 50 séries, mas das 50 séries só 5 vão ter uma segunda temporada. Então acho que aí até a própria galera que tá fazendo as séries, se é pra Netflix, já vamos deixar um final mais ou menos assim pronto, porque não sabe se vai ter uma segunda temporada, né? Então vai criando essas maluquices. Então, muito bem, atendendo a pedidos, então eu vou fazer uma apresentação express aqui da minha série, para poder dar tempo da gente falar mal das outras séries. Essa série que eu vou falar, eu vou até estar sendo um pouco prolixo, porque ela tem 12 episódios e eu escrevi um review sobre cada episódio, então Caraca, você vai lá e lê na Pocilga os 12 textos sobre a série, que é Andor, da Disney Plus, que é o prequel do spin-off. Olha aí, é o conceito novo que apresentado para nós. Você achava que era só franquias, spin-off, mas alguém resolveu fazer o que aconteceu antes do spin-off. E você teve a sensação de que também foi uma série meio que para testar o público? Essa Andor. Porque assim, eu acho que tem outras coisas de Star Wars que eles pensaram achando que ia dar certo. Eu acho que esse ele foi meio que um teste, assim. Vamos jogar nisso aí pra ver se cola. O próprio filme Rogue One, ele já é um pouco fora da curva dentro do universo de Star Wars, né? Quase um tapa-buraco ali, né? Entre os episódios, né? O Rogue One. Sim, ele é um prequel, né, do que se passa antes do primeiro Star Wars, que é o episódio 4, as maluquices de George Lucas, mas o criador da série, o Tony Gilroy, que criou a série Andor, digamos que ele deve ter proposto para Disney, olha, eu vou fazer uma série de Star Wars, mas eu vou fazer uma série adulta, entre aspas, então por mais que se passe dentro do universo de fantasia, a gente não tem Jedi, não tem muito poderzinho, coisa do tipo. Tem muito boneco. Sim, ela é muito... Acho que ela tem muito boneco, isso assim, tem bastante personagem. Não, diga aqueles bonecos fofinhos, assim. Sim, não tem android. Virar brinquedo, assim, né? Isso, não tem androidzinho, não tem bichinho tipo Chewbacca, né? Fazendo coisas do tipo. Não tem Baby Yoda. Não tem. Como é que Chewbacca faz, amor? Já vou guardar essa aí pra virar vírgula. Junto com a... O trem passando. O trem passando, mas a melhor vírgula do Varacast é o tudo. Varacast!
E a risada de Elaine no final. Essa é a melhor mesmo. Mas voltando para não perder o foco, a questão do Andor é justamente isso, que é uma série adulta. Mas aí o que eu acho interessante, eu até estava pensando do que eu ia falar sobre a série, e eu estava lembrando que quando você assiste o episódio 4 do Star Wars, antes das 500 mil alterações que George Lucas fez, um dos personagens que talvez tenha mais a ver que se encaixasse nesse universo do Andor é o Han Solo, que era o cara que atira primeiro, que é o cara que se junta a... Contrabandista, com índole pouco duvidosa, né? Exatamente, que ele se junta à rebelião não porque ele quer, mas porque, tipo, estão me pagando e tal, e quando eu vi, eu tenho uma gatinha ali, eu vou ficar por aqui pra ver se rola alguma coisa ali com a gatinha. E a questão do Andor é que ele mostra justamente esse lado humano dos personagens, a jornada, né, durante os 12 episódios é justamente você entender o porquê que o Andor entrou na rebelião. E durante esses episódios você vê que tem várias vertentes, tem pessoas se rebelando que fazem parte da Aliança Rebelde de várias formas, e cada uma delas tem seu jeito de agir. Eita! Agora o motoqueiro chegou Fórmula aqui. Saiu do Guará e chegou aqui no Lago Norte. E a questão da série é justamente mostrar o lado humano, né, de cada um. E até mesmo dos, entre aspas, dos malvados, entre aspas, que são os que fazem parte do Império. A gente vê a questão burocrática de como é que funciona o Império, isso, e bem a questão política e do como os personagens são meio que obrigados a lutar contra o fascismo do Império, não porque eles querem, eles gostam, tipo, mas porque eles não têm outra escolha. Eu diria mais, Ramon. Eu acho que o Andor é um cidadão médio. Ele é esse cara comum que ele não tem a consciência de classe, ele não tem, não é intelectualmente formado para entender a estrutura social que ele está inserido, mas é o cidadão comum que é confrontado na realidade, ele é jogado contra uma realidade que faz ele entender que ele precisa lutar contra aquilo. Então, assim, ele é a escala de evolução do desenvolvimento do Andor. O mais legal é isso, é tipo que ele não é um revolucionário, mas ele descobre que ele sempre foi, mas que estava... Porque é o despertar da consciência de classe dele. Eu acho que é bem isso, assim. E é muito... a genialidade dessa série tá muito nisso. Tipo, de explicar bem didático como que qualquer pessoa... ela, em algum momento, vai ser confrontada com uma realidade opressora que... Qualquer pessoa não, né? Pessoas né, pobres, humildes, trabalhadoras, elas vão sofrer opressões do Estado, de estruturas sociais que vão fazer com que elas... Cara, ela questione naturalmente as coisas, sem ter estudado um Marx na vida, entendeu? Sim. Tem um episódio que literalmente os caras tomam o meio de produção, né? Lá do episódio durante uma rebelião que tem numa fábrica, né? De uma prisão. E é isso que você falou. E o interessante é que ele vai mostrando vários núcleos, né? Tem um núcleo da senadora, que é de uma classe mais alta, mas que ela se vê também no dever de... Vários tipos de revolucionários, né? Isso, exato. As castas de revolucionários. Isso, e o personagem do Stellan Skarsgård, aí só chamando Xarope para falar corretamente, o interessante é que justamente ele tá nesse meio termo, e você vê que mesmo dentro de uma rebelião que supostamente está fazendo o certo, né, entre aspas, mas tem várias nuances, né? Você vê que tem horas que tem personagem que a gente não vai conseguir salvar esse cara, mas tem decisões questionáveis, né? Isso, exatamente. E até e é bom que mostra também o outro lado, né? Tem os personagens também que estão trabalhando pro Império, que às vezes é gente que o cara... é só o meu trabalho, eu tenho que fazer essa merda, mas também tem gente que entra na paranoia, né, do fascismo e tal, e
a grande sacada da série é justamente mostrar todas essas nuances para ver se o nerd incel se dá conta. O nerdola fica puto. Isso, que Eu Star gosto Wars não quando o é. nerdola fica puto. Isso, que Star Wars não é série de navinha de bem contra o mal. Tem um porquê, né? Tipo, tem um malvadão que seria o Darth Vader, mas embaixo dele tem todos os peão que Tem estão lá. referências do mundo real aí. Sim, é a série que é totalmente atual para o que a gente está aí vivendo, lutando contra a extrema-direita, mas talvez ainda que esteja esfregando assim na cara do espectador do que se trata o negócio, acho que ainda assim vai ter gente que não vai entender. Mas me conte aí, Carlos, conte aí, o que você achou? Eu quero assinar embaixo que é uma das melhores séries do ano. Você usou o termo adulto, eu acho que eu não sei se foi um teste de público, mas foi o pessoal da Disney finalmente dizendo assim, bora colocar os adultos aqui na sala para contar uma história bem escrita, bem feita, para a gente lembrar, e aí talvez não seja exatamente isso, mas para lembrar do que se trata Star Wars. Que assim, claro que o Star Wars tem um lúdico, Star Wars tem os bonecos heróis, enfim, tem o Darth Vader, tem as espadinhas de luz, vou dizer assim, para brincar, que são as crianças, mas ela vem e conta essa história que, assim, no final, os heróis não vão receber uma medalha, como acontece no primeiro filme. Aliás, talvez ninguém nem saiba o nome dessas pessoas que estão nessa base fazendo o que elas estão fazendo ali agora. Nos filmes já há uma organização, né, da rebelião contra o Império, né? Agora não, são aquelas células que, na verdade, é cada grupo dizendo assim, isso aqui não pode, isso aqui não dá, eu não aceito isso. E para boa parte dos personagens é aquele clichê da história, assim, primeiro eles vieram aqui e levaram não sei quem, depois eles vieram aqui e levaram, e eu não fiz nada. Então a pessoa vai vendo a opressão chegando, né? A opressão se aproximando cada vez mais, tirando vidas, levando as pessoas que são importantes para ela, não tendo seus direitos completamente violados, né? Ser mandado para uma prisão sem qualquer julgamento correto, e aí numa prisão que é feita para você, enfim, não vou dar spoiler não, mas aquela ideia de que sustentar uma esperança de que um dia você vai sair de lá, e enfim, ela é muito bem construída. Isso aí não sei o que estou falando, porque isso eu já li, mas assim, a cada 3 episódios ela meio que encerra ali um ciclo e depois no episódio seguinte começa um novo. E em cada ela, só te interrompo, ela é dividida mais ou menos a cada 3 episódios, acho que tem só uma parte que são 2 episódios em vez de 3, que aí eles são escritos e dirigidos pela mesma pessoa. E aí o negócio é bem pensado em ter assim um início, meio e fim, que às vezes até o que seria o episódio do meio, às vezes é até meio assim um pouco mais arrastado, mas aí você sabe que foi assim porque o próximo vai ter a conclusão. Bem isso mesmo. E aí é tudo que vocês falaram também, que assim, trazer muito do que nós infelizmente voltamos a viver no mundo, que são o crescimento novamente de ideias autoritárias, do domínio pelo poder, pela força bélica, e as pessoas tendo que lidar com uma realidade como essa, totalmente opressora e que não respeita você, não respeita sua comunidade, não respeita sua cidade, não respeita seu planeta, né, no caso de Star Wars, e no caso, na verdade, de Endor. Não respeita as diferenças, né? Não respeita as diferenças. E assim, é uma série realmente que surpreende, porque depois de tantas séries de Star Wars, eu acho Mandalorian uma boa série, mas depois dessas outras que a gente aconteceu, parecia que a Disney não sabia o que fazer com esse tema, assim. Então, finalmente ela fez algo que faz a gente, sabe, levantar do sofá, e eu me refiro a 2 momentos. É um momento em que o personagem que você citou o nome aí, o Skarsgård, ele conversa com um outro cara que se encontra com ele no elevador, e ele faz um discurso sobre estar na posição que eles estão ali, lutando contra um poder opressor. Não é que você tá arriscando perder algumas coisas, não. Você já perdeu tudo. E tem um discurso sobre isso fantástico. E também tem um discurso também da mãe do Endor, também num dos últimos episódios lá, que usa
que usa muito de Star Wars naquele discurso. Não vou antecipar aqui, mas a forma como ela faz o discurso tem muito a ver com as coisas que acontecem em Star Wars, com a tecnologia de Star Wars, tudo aquilo, aquele cenário. E ela faz um discurso também extremamente fantástico, que um dos personagens fica com o olho marejado e com aquele imbuído da ação que ele tem que tomar naquele momento. Então, assim, é uma série que acho que é isso, faz você levantar do sofá e dizer assim, caraca, é isso mesmo aqui, é sobre isso. É sobre isso, né? Ficou tão famoso. É sobre isso. E você, Xaropes, levantou a mão? Conte aí. Ah, não, eu já até me perdi já, vocês falaram tanto aí. Mas basicamente o que eu queria falar é que essa série tem alguns motivos para eu não gostar, que é prequel do prequel, que eu detesto. Eu acho que ela até é um pouco grande demais, assim, tem mais episódios do que eu gostaria de assistir. E mesmo assim, pra mim, é uma das melhores séries, um dos melhores produtos que Star Wars fez nos últimos tempos aí. Eu gostei mais até do que Mandalorian. Olha que Mandalorian é foda. Assim, eu acho que Mandalorian, não sei o que esperar dessa terceira temporada. Tô meio preocupado com a terceira temporada de Mandalorian. Mas assim, eu já tinha até perdido o interesse em Star Wars, principalmente depois do episódio 9. E Andor realmente foi da onde eu menos esperava, né? Eu detesto coisas que voltam, porque assim, vai voltar a história, eu já sei onde vai chegar, nada daquilo vai importar. Mas realmente, assim, o texto dessa série, né? Que tem cada episódio, cada arco desses 3 episódios ou cada coisa assim, são todos muito bem construídos, assim. Os personagens são fodas, assim, realmente, pra mim, aí, facilmente, aí, top 2 ou top 3 séries aí de 2022 aí, Andor e Ruptura aí, com certeza aí nos meus tops das melhores séries de 2022 e não sei o que esperar de uma segunda temporada também de Andor, mas eu acredito que vai ser melhor do que uma terceira de Mandalorian, por exemplo. Já tô esperando mais do que Mandalorian agora, nesse momento. Teoricamente, a Andor já foi planejada para ter só 2 temporadas, né? Tanto que ela acaba, já mostra o gancho, já mostra sobre o que teoricamente vai ser a segunda temporada. Algumas especulações que tem é que parece que a segunda temporada vai ter pulos temporais mais longos, então assim, não vai ser, tipo assim, acho que a estrutura narrativa vai ser um pouco diferente, vai mostrar, tipo assim, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, vai dar vários saltos para ir, acho que mostrando essa evolução da rebelião, que supostamente vai combinar com o que acontece em Rogue One, né, que é o planejar o roubo dos planos da Estrela da Morte e acaba ali, né? Então, assim... Que eu aposto que a Disney até hoje se ressente muito do final de Rogue One, viu? Não vamos nos prolongar com essa discussão, mas fica aí para o amigo internauta. Muito bem, já falamos aqui sobre as séries. Vocês querem comentar mais séries boas ou vocês querem destilar veneno sobre séries boas? Quero gongar! Muito bem. Então, Bia, conte aí das piores séries aí de 2022. Tenho 2 piores. Já chegou com 2 ases na manga. Conte aí. Uma delas eu já comentei aqui, que é uma péssima... o retorno de Sex and the City, né? And the Just Like That. Eu já falei que é muito ruim. Então... A gente comentou em algum Varacast, a gente falou sobre ela no final. Isso, então já entrou aí no top de ruins. Mas a outra que eu quero dar aí realmente o prêmio de pior série, essa teve hype, essa galera tava... super, nossa, que maravilhoso, não sei o que. E quando eu fui ver, nossa, eu odiei. Dos criadores de Dark, 1899, pra mim, um lixo essa série. Ainda bem que não renovaram, colocaram a mão na consciência e falaram que merda nós fizemos. Está
cancelada. Ainda teve a treta do plágio lá com a menina, com a brasileira. Sim, Depois sim. que teve essa treta do plágio, eu perdi totalmente o interesse de sequer começar a série. Tá ótimo que você não perde A Netflix também tá facilitando, porque assim, eu não assisto nada logo que lança, então se ela já vai cancelando, beleza, já não precisa assistir. O algoritmo deles já dá acho que retorno. Quando dá esse flop muito alto, aí acho que eles já aproveitam pra cancelar logo. Ainda mais uma série que teoricamente teria um hype como essa, né? Que eu não assisti Dark, mas Dark teve bastante hype, então criou muita expectativa para esse negócio. Enfim. Paciência. E o que mais? Me conta aí. Carlos, que assiste tudo. Ele sempre tem um as na manga aí. Ele sempre assiste séries merdas. De viagem no tempo. De viagem no tempo, troca de corpos. São os clichês. E xarope é que assiste série que as pessoas viram detetive. Pronto. Exatamente. Graças a Deus eu assisti boas séries que pessoas viram detetive esse ano. E pior que eu não tava nem lembrando, mas Xarope vai ficar chateado, porque a tal da Paper Girls foi uma das piores do ano. Xarope gostou um pouquinho dela, então você vai ficar chateado. How I Met Your comentou. How I Met Your Father, que eu comentei também. E eu não terminei, mas a decepção com Willow foi tão grande que eu acho que eu assisti só os 3 primeiros episódios. Eu também. Porque, gente, a série não sabe o que quer ser, sabe? Assim, não... Perdidaça, assim, com um roteiro frágil. Assim, já começa com um problema, porque ele diz assim, que a... Enfim, eu não vou relembrar tudo agora para vocês, a gente não perdeu muito tempo. Mas, assim, o filme termina com o filme lá dos anos 80, tinha uma bebê, que era uma bebê princesa, e que ela que impedia uma rainha má de tomar conta do mundo, todo aquele mundo lá, Terra da Magia. E aí eles conseguem salvar essa criança derrota essa bruxa má e tal, beleza, ela vai ser a rainha desse novo mundo quando crescer. A série começa dizendo que tomaram a decisão de que ninguém saiba quem é ela, para ela poder crescer bem e ela não precisa saber, ninguém precisa saber quem é essa pessoa. E aí, com 20 minutos de série, já dizem quem é. Eu também achei isso bizarro, eu achei isso estranho demais, assim. E aí, matou assim, toda... Eu perdi o interesse ali, tipo... E a atriz, inclusive, que faz, não é grandes coisas, sabe? Assim, aliás, o elenco é bem fraquinho, de maneira geral. Tem lá na frente, minha gente, uma ponta. É Rebeca o nome dela, de Ted Lasso? Qual é o nome dela? É ela mesma. Ela, Rebeca, faz uma ponta. É o melhor momento da série. Acho que foi o último episódio que eu assisti, depois eu parei. E aí, assim, é aquele negócio assim, não devemos fazer isso, fazem, sabe? Assim, o tempo todo é isso. Não deveríamos fazer isso, aí faz. Não façam isso, faremos. Sabe assim, então assim, é muito cansativo porque é um roteiro repetitivo na sua estratégia e como ele foi construído. E aí eu acho que ele não quer ter muito sangue, não quer ter muita morte, mas de repente tem. Então, podia ser só um filme. Podia, um filme de 1h30, tava bom. Podia ser muito melhor. Então, assim, eu acho que eles... Não, olha só, até pra ser uma série, se eles quisessem mesmo construir um universo, era muito possível, mas eles fizeram uma bagunça. Eu não consigo entender quais são os reinos, quem, sabe, assim, quem são... Bem confuso. Fica confuso. Eles não conseguem construir nem um universo mínimo, sabe, assim. Então, é bem decepcionante que eles tenham trazido um filme que ninguém pediu de volta, apesar de ser meu apelido. Mas veja que ninguém estava dizendo assim, gente, precisamos ter a continuação de Willow. Ninguém no mundo estava pedindo isso. E aí eles resolveram e perderam uma boa oportunidade, de não fazer, ou se tivesse feito, fazer bem feito. Na verdade, dizem que o propósito de Willow é as pessoas verem que aquela série da Prime Video, A Roda do Tempo, não é tão ruim assim. Olha aí. Foi outra que sacada de marketing, né? Sempre é possível fazer. Tipo, Tiririca sempre enganou a todos nós, né? Dizendo que pior do que tá não fica, e a gente bem sabe o que aconteceu. Pra mim, assim, eu não vou nem dizer se é tão ruim assim, é a maior decepção pra mim, das que eu lembro agora, né?
Foi aquela blockbuster que infelizmente tinha tudo para dar certo, mas nada funciona. Vocês comentaram no programa anterior. E eu vou ser polêmico aqui, mas eu fiquei bastante decepcionado com A Casa do Dragão. Não sei por que eu inventei de assistir. Eu também não sei. Os primeiros episódios eu acho que é até bom, né? Eu gosto de chamar ela de Samira. A Samira jovem lá, que faz a atriz jovem de Rhaenyra. A menina broca, assim, é muito massa. Assim, até começa a ficar legal a série, mas quando chega no penúltimo episódio, pra mim, aquilo ali me deu tanto ódio que eu só assisti o 10º porque eu já tinha chegado até o 9º. Mas eu nunca mais vou perder meu tempo com aquilo ali, porque ali é tão ruim que até no episódio seguinte a galera pergunta por que a pessoa fez aquilo. Então, assim, você me lembrou até quando eu parei de assistir The Walking Dead, que foi a mesma situação parecida, que eles tinham tudo pra matar o desgraçado lá do... Como é o nome daquele cara? Negan. Tinha tudo pra matar, tava com 1 milhão de armas, metralhadoras na frente da varanda e ninguém matou ele. Vamos continuar. Assim, são as paradas de roteiro que eles constroem uma parada assim, você pode acabar com tudo agora. É melhor não ter, gente. Você tá entendendo? Era melhor não ter. A cena que tem no episódio 9 pra mim destruiu tudo. E eu fiquei com muito ódio de ter perdido 10 horas da minha vida, né? Na Casa do Dragão, não pretendo continuar. É isso aí. Mas a gente assiste já contando que vai ser um final decepcionante, né? Game of Thrones é assim. A gente já conta que vai decepcionar no final. A gente curte a jornada. Não, mas aí não dá. A jornada é perdendo 10 horas num negócio que nem tão bom. Não, mas essa série aí eu realmente não entendo por que você resolveu assistir. Porque eu tava pensando que eu era o chato. Porra, tá todo mundo gostando. Não. Eita, caralho. Gente, 11 da noite, vamos acelerar aí, ó. Acelera. Não, é justamente isso. É tipo, ele passou o tempo todo dizendo... Pra que eu vou assistir isso? Pra que eu vou assistir isso? Eu não gostei do outro, blá blá blá. Ele já tinha dado todos os Pra ele falar mal, Ramon, porque igual você também. Você também assiste as coisas depois reclama. A série entrou em lista Elaine de melhores séries do ano. Elaine levantou a mão. Elaine tá quase dormindo. Você quer falar de alguma série que você não, ou você só quer acabar o podcast? Não, é só realmente pra acabar, é só renovar o meu ódio aí pra Emily in Paris, 3ª temporada. Elaine! Gente, não consegui terminar. Eu só não reclamo porque é 11 da noite, velho. Não consegui terminar o primeiro episódio da 3ª temporada, que a menina continua rusgando aquelas... Vou falar igual o Ramon falou pro Xarope, mas por que tu foi assistir? Né? Porque eu também fiquei igual o Xarope. Vai ver que eu sou chata, né? Queria assim, vamos ver. Mas olha só, Emily em Paris, todo mundo fala que é fútil, algumas pessoas não gostam, beleza. Mas Casa do Dragão tava entrando em lista de melhores séries do ano. Eu falei, porra, tô perdendo alguma coisa aqui. Tô perdendo. Verdade. Não acredite no hype. Seu argumento ainda tá melhor que o meu. Mas então, esse hype tá muito errado, porque muita gente falou que 1899 era uma puta série, velho, muito mistério, massa. Acho que é isso. Acho que as pessoas estão muito emocionadas de assistir as coisas na hora e vai no hype, entendeu? E a melhor série da última semana. Mas assim, quando você deixa... Eu tenho deixado muito pra assistir as coisas depois que passa um hype... E tem sido bem melhor, porque você assiste tranquilidade, não tem ninguém gritando no Twitter o que tá acontecendo. Eu já esqueci o que as pessoas falaram também, foda-se. Eu li todos os textos de Ramon, de Andor, e depois assisti Andor, e a série continuou boa. Então, se a série for boa, dificilmente alguém comentar sobre a série vai estragar a série. Vai estragar, né? Mas, o Xarops, esse coisa do hype... Tem muito influência em Game of Thrones, né? Na série agora da Casa do Dragão, porque tem a coisa de todo mundo tá assistindo junto, como você falou, né? E todo mundo quer comentar, todo mundo só fala desse assunto, não sei o quê. E aí quem não viu tá por fora, quer ficar por dentro. É muito isso. Às vezes não é porque é bom, é só porque tá todo mundo vendo junto. Sim. Isso aí. Eu até prefiro as séries que são... semanais, e quando tem esse hype assim de você ir comentando o que assistiu o episódio da semana e tal, eu até prefiro do que às vezes quando estreia a Netflix, por exemplo, sei lá, Wandinha, que bombou em 2022,
Aí, tipo, sei lá, a série estreou, sei lá, sexta-feira. Aí dá no sábado, tipo, se você gosta de ficar assistindo no Instagram, vendo besteira no Instagram, você já tomou 500 spoilers, porque tudo já virou hype, não sei o quê. Eu prefiro ir um por semana, que funciona melhor pra mim. Mas esse negócio de acreditar no hype é complicado. Mas eu vou dizer que no caso de Elaine, talvez tenha sido pior do que Xarope, porque a Elaine já tinha visto as 2 primeiras temporadas, já escreveu o texto reclamando da série. Por que você achou que de repente ia ficar melhor? Não tem como, velho. Se a galera não tinha assunto pra uma temporada, imagine pra 3. Eu acho que foi uma coisa... eu acho que eu tava num momento bom, da minha vida mesmo, sabe? Esse negócio de eleição me deixou meio perturbada, entendeu? Aí eu resolvi... Eu não consegui nem terminar o primeiro episódio. A menina continua usando essas roupas horrorosas, entendeu? Com esses dilemas assim, tô fora. Não, como chega. Sofre, mas eu compreendo. Eu tenho 30 anos vendo o jogo do Vitória, então é assim, é normal. Já tô na 30ª temporada. Já tá acostumado, já, né? Tipo, você já começa a temporada você sabendo que o herói não vai vencer no final, então tá... Aí você entra no que Bianca falou, você só acompanha a jornada, você já sabe como é que vai acabar, mas a jornada é o que importa. Eu acho que Casa do Dragão é uma série boa, sabe? Eu acho a série muito boa. Tem problemas de ritmo, às vezes apressada, mas eu acho uma série boa, bem produzida. Vamos fazer um episódio só sobre Casa do Dragão. Já Leonino teve, já. Pega ranço. Leonino pega ranço. Eu sou de Leão. Aconteceu uma parada muito errada pra mim na série. Não tem como salvar mais, né? Se eu não gostei de uma pessoa, eu vou pra vida toda sem gostar daquela pessoa. Não tem. Eu levo pro coração, cara. Que bonito. Com essa frase de quase de um Ted Laço, a gente termina aqui o podcast. Então do mundo invertido. É o Ted Lasso do mundo bizarro, né? Exatamente. Então, depois dessa, pessoal, é isso. Nunca... Como vai aparecer tipo o desenho do He-Man, né? No episódio de hoje, nós aprendemos que o ranço, ele quando chega no coração, a gente tem que guardar ele para a vida toda. Porque é isso, a gente tem que manter o nosso ódio, porque é isso que nos move. Então, até o próximo episódio, pessoal. Tchau! 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 Falou, galera! VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como ThePocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.